Pronto, vamos continuar. Então, cadê o Zoom? Então, qual a diferença, né, entre uma lista Python e uma matriz e NumPy, tá? Aquilo que eu falei lá, né? NumPy oferece uma enorme variedade de maneiras rápidas e eficientes de criar matrizes e manipular dados numéricos, né? Uma lista, né, pode conter diferentes tipos, diferentes tipos de dados, né, em uma única lista. Já em Python, não. E no Py, não. Em Py, a gente não pode ter, né? E no Py, os dados são homogêneos. A gente não pode ter granularidade de tipos de dados em NumPy, só em listas. E as operações matemáticas, né, devem ser realizadas em matrizes seriam extremamente ineficientes se essas matrizes não fossem homogêneas, que é o caso de listas, né? E não de NumPy. Tá? As matrizes NumPy são mais rápidas e mais compactas do que as listas em Python, né? Uma matriz consome menos memória e é mais conveniente de usar. E o NumPy usa muito menos memória para armazenar dados e fornece um mecanismo de especificação dos tipos de dados. Isso permite que o código seja ainda mais otimizado, certo? Tem alguns exemplos na internet, no YouTube, né, que você pode ver como fica um dado de uma lista salvo na memória do computador, né, e como fica o dado de um NumPy salvo na memória do computador. Se a gente está falando já em baixo nível, tá? Mas basicamente, né, a lista, o NumPy, ele agrupa as informações na memória, né? Assim, ele deixa dentro de um único bloco aquela informação, tá? Enquanto de uma lista, não, essa informação fica espalhada na memória, né? E, obviamente, se está espalhado, demora muito mais tempo para você se organizar para fazer operações do que se elas estivessem juntas, né? Estivessem melhor organizadas na memória, né? Que é o caso do NumPy. O NumPy realmente é otimizado para isso, né? E onde se aplica o NumPy, né? O NumPy é uma excelente alternativa ao MATLAB, tá? Basicamente, todas as funções que a gente já procurou no MATLAB encontramos no NumPy, né? É claro que tem as suas peculiaridades, mas faz a mesma conta. Não faz conta diferente, né? Talvez o retorno seja diferente, né? Mas o resultado é o mesmo, né? Aquela conta aritmética, ela, independente de qualquer linguagem, ela tem que dar sempre o mesmo resultado, né? Então, o NumPy existe, inclusive, se vocês colocarem lá NumPy versus MATLAB, né, no Google, ou colocarem NumPy para MATLAB users, né? For MATLAB users, você vai ver ele fazendo uma relação. Essa função aqui do MATLAB é essa mesma função do NumPy, tá? Eles já fizeram isso também, para facilitar a nossa vida, né? O NumPy também funciona como back-end, né, dessas bibliotecas, entre outras, né? Back-end é basicamente o que roda por baixo, né? Roda ali no core dessas bibliotecas em Python, Pandas, Xarray, Matplotlib, tá? É muito usado em machine learning, né? Porque tem muitas operações, né, de álgebra linear, tá? Dentro do NumPy, né? E possui integração também com o Matplotlib, que é uma biblioteca que plota gráficos, né, que a gente também alguns de vocês já conhecem, certo? Bom, e o que é um array, né? Dentro do NumPy a gente tem um array, certo? Seja ele de 2, 1, 3 dimensões, 5 dimensões, não importa. Lá dentro vai ser sempre um array, que é a mesma coisa que matriz, né? O que é um array? O array é uma estrutura central de dados do NumPy, né? Um array é uma grade de valores e contém informações sobre dados brutos, né? Como localizar um elemento dentro daquele array, né? Dentro daquela matriz, e como interpretar aquele elemento.
possui uma grade de elementos que podem ser indexados de várias maneiras, né? A gente vai ver isso. E os elementos são todos do mesmo tipo, né? A gente chama de array de type, né? A gente também vai ver como mudar esse tipo, né? Você tem um array que ele é todo float, como é que eu mudo esse array para inteiro? Como é que eu mudo um array de inteiro para float, né? Como é que eu mudo um array de inteiro para booleano, tá? Ele tem essa versatilidade, né? Esse recurso de ser fácil essa mudança de tipo, né? A gente viu, eu cheguei a comentar com vocês no primeiro curso, né, de Python, que algumas linguagens são um pouco chatinhas quando você quer mudar o tipo da variável, né? Se eu quero mudar de inteiro para float e daí por diante, algumas linguagens de programação é possível, claro, mas exige, né, alguns comandos para fazer isso, tá? E no NumPy, né, não, é bem fácil, a gente vai ver como é que faz isso, certo? Um array pode ser indexado por uma tupla de inteiros, né? Alguém lembra o que é uma tupla? O que é uma tupla em Python? Pergunta de R$1 milhão. Cara, é aquele que é dividido por... aquelas informações são contidas em um parêntese, né? Se eu não me engano. Isso é a maneira como você representa uma tupla, né? Isso. Isso, ó. É uma matriz, né? É uma lista que não pode ser modificada. Não escutei, acho que foi o Wellington que falou. É uma lista que não pode ser modificada, seus elementos internos. Isso, exatamente. A Clécia também está certa, né? A Clécia, a Rafaela, né? Ela é a gente pode dizer que a tupla é uma lista imutável, né? Você não consegue mudar os elementos, né, dentro daquela lista, tá? E a representação dela é por parênteses, né? Uma lista são colchetes, né? E uma tupla, né? São parênteses, tá? Então, ó, a gente voltar aqui alguns slides, tá? A gente está falando isso aqui, ó. A representação do array é uma tupla, né? Ou seja, é uma lista imutável, né? E é assim que a gente representa, né, as dimensões de um array, tá? Ó, notem aqui, ó, que isso aqui está entre parênteses, né? Não é por acaso. É porque isso aqui é uma tupla, né? E se é uma tupla, eu não posso modificar, não posso ir lá e modificar isso aqui dentro da tupla, tá? Eu posso modificar as dimensões do array, tá? Essa tupla vai mudar, mas eu não posso ir lá na tupla e mudar as dimensões do array, certo? Eu mudo de outra maneira, né? Então, esses conceitos é que a gente tem que estar, né? A gente não pode ficar em dúvida, porque é algo muito básico, né? A gente viu no primeiro curso, que é o curso mais básico que a gente viu de Python, né? E são importantes para a gente, né, quando estiver desenvolvendo, não enganchar no básico. A gente já tem uma noção, de repente recebe lá uma mensagem, você não pode modificar uma tupla, e se você fica tentando modificar uma tupla sem saber o que é uma tupla, né? A gente tem que saber disso, é importante, né? Não é que eu esteja pegando no pé de vocês, é porque realmente é importante, né? O básico, né? O beabá a gente tem que saber, que é o básico, a gente tem que saber, porque isso aqui, por baixo, né, tem um básico também, tá? Então, um array pode ser indexado, né, por uma tupla de inteiros não negativos, que é o que a gente viu lá, por booleanos, né? Alguém lembra o que é booleano? Valores lógicos, né? São os lógicos, né? Que podem ser o quê?
Verdadeiro ou falso, né? Só pode ser duas coisas, true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? A gente vai ver isso lá na frente, tá? Um array pode ser indexado por uma tupla de inteiros, né? Então, eu posso acessar uma array através dos índices, né? Que podem ser uma tupla de inteiros não negativos, tá? Por booleanos, ou seja, por valores de verdadeiro ou falso. A gente vai ver isso quando estiver fazendo máscaras, certo? Eu posso acessá-los, né? Acessar esse índice através de outro array, né? Seria mais ou menos uma... Eu vou falar errado, mas eu vou falar para vocês tentarem visualizar, né? Um array dentro de um array. Para index... Você acessa elementos indexados de um array usando outro array, tá? É possível fazer isso, né? Ou por inteiros, né? Números inteiros, né? Você bota um valor inteiro lá, não é uma tupla, é só um valor inteiro, como se fosse uma escalar, né? Você bota lá um valor inteiro e você consegue acessar o elemento de um array, né, usando um índice como um inteiro, né? Então, ó, mais uma vez, o índice, né, pode ser, esse índice é indexado por uma tupla de inteiros não negativos, por valores booleanos, por outro array ou por inteiros, tá? Tudo que a gente está vendo aqui até agora, né, e até, na verdade, até o final da discussão com o NumPy e de tudo, eu estou tirando a documentação oficial do NumPy, né? Se você for lá na documentação, vai ter tudo isso lá, está em inglês e está bem mais... A discussão lá é bem maior, né? Então, eu peguei um resumo do que a gente precisa saber e estou colocando aqui, né, dando destaque para que a gente entenda como é que a gente vai acessar esse array e essas matrizes, tá? Esse rank, né, do array é o número de dimensões, né? É uma palavra também muito comum em álgebra linear, né, em machine learning, o rank, né? E o shape do array é uma tupla de inteiros, como a gente viu no segundo slide lá, dando o tamanho do array ao longo de cada dimensão. Então, ó, vamos voltar lá rapidinho. Tá aqui, ó. É uma tupla indicando o tamanho de cada dimensão, tá? Então, aqui eu tenho dimensão 1, né, que é o eixo 0, né, axis 0. O tamanho dele é 4, ó, 4 elementos, né? Aí aqui no eixo 0, que é esse primeiro aqui, ó, e no eixo 1, eu tenho 2 linhas e 3 colunas, né? O eixo 0, 2 linhas, o eixo 3, que é o eixo 1 aqui, ó, o eixo 1, né, 3 colunas, tá? E aqui eu tenho um array, uma matriz, né, com 3 dimensões. A primeira tem 4, né? No caso aqui, ó, são 4 linhas, tá vendo? 3, ó, 3 colunas, né? E 2, que poderia ser, por exemplo, o tempo, ou um membro de um modelo, ou outra variável do modelo, tá? Então, nesse caso aí, Marcelo, seria um rank de 1, 2 e 3, né? Isso. Falou do rank, né? Ok? Então, uma maneira de inicializar arrays, que é o que a gente vai ver agora, como é que eu crio esses arrays, né? É a partir de uma lista, tá? O que está aqui entre colchetes, ó, é uma lista. A gente já viu isso, né? Isso aqui é uma lista, tá? Então, eu estou transformando aqui uma lista em um array do NumPy, certo? Então, eu posso pegar uma lista, eu tenho lá no meu código uma lista, eu quero transformar no NumPy array, né? Então, eu boto lá, o meu array vai ser igual a NP, né? Que é o módulo, né? Que é a biblioteca NumPy, ponto array, e dentro dos colchetes, né? Porque isso é uma função, eu coloco a lista que eu quero transformar no array. A partir disso, eu vou poder aplicar, né, as funções do NumPy dentro desse array, tá? Que era uma lista que virou um array, né? Certo? Isso aqui é uma lista, ó, né? Uma lista, você pode manipular os elementos da lista, diferente da tupla, né? Então, essa daqui é uma maneira
comum, né, de você transformar listas em arrays, tá? Podemos acessar os elementos da matriz usando colchetes, né? Quando você estiver acessando o elemento, lembre-se que a indexação do NumPy começa em 0, certo? Ela não começa em 1. Assim como listas, né? O primeiro elemento do array, o índice dele é 0, tá? Isso significa que se você quiser acessar o primeiro elemento de sua matriz, né? Você estará acessando, na verdade, o elemento 0. Certo? Então, vamos tentar fazer isso daí, ó. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente usou. Cadê? Esse aqui. Né? Então, vamos lá. Ó. O meu array, né, vai ser igual a np.array, a minha lista, né? 1, 2, 3, 4. Certo? Aí eu executo, né? E eu vou pedir agora para dar um print nesse array. Tá? Vejam se vocês conseguem fazer aí. Uma outra maneira, né, é se eu tenho aqui, ó, minha lista, certo? 5, 6, 7, 8, né? Aí eu posso fazer assim, ó, array vai ser igual a np.array, tá? Isso aqui é uma variável, né? Eu acho que eu não preciso explicar para vocês, a gente viu isso no curso passado. Eu posso chamar do que eu quiser, né? Quer dizer, do que eu quiser, tem umas regrinhas lá que a gente viu, né? Não usar caracteres especiais, não usar espaço, né? Não usar hífen. Seguindo aquelas 5 regrinhas, aquelas regras básicas, né? Usar sempre minúsculo. A gente consegue chamar, né? Nomear uma variável do que a gente quiser, tá? Então, eu estou chamando aqui outra variável array, né? Obviamente, ela vai sobrescrever essa daqui, né? Que eu estou declarando aqui de novo. Aí eu posso passar aqui, ó, a minha variável, né? Minha lista, tá? Aí ele vai pegar essa lista aqui, né? Essa variável que tem a lista que eu declarei e transformar num array, né? Aqui, ó. Print ARR, certo? Isso aqui é um array, né? Eu posso fazer operações do NumPy, né, a partir de agora, certo? Operações aritméticas, estatísticas, tá? Pergunta para vocês, né, que a gente viu também no curso passado. Como é que eu faço para ver, né, o tipo de uma variável? Alguém lembra aí? Type, né? Exatamente, ó. Eu vou lá, o print. Ah, esqueci do principal, né? Motivo de eu usar o Jupyter, tá? No Jupyter, eu não preciso dar print, né? Se eu digitar só ARR, que é a minha variável, ó, ele já me mostra, né, o resultado, certo? É por isso que, acostumado com o VS Code, né? Mas aqui a gente não precisa dar print, tá? A gente está testando, né? Então aqui é um ambiente ótimo para testar por conta dessa facilidade, né? Então, se eu quero ver o tipo, ó, é só digitar tipo e a variável que eu quero ver o tipo, né? E pedir para executar lá a célula, né, que eu estou digitando, ó, Shift Enter. Aí ele mostra, ó, isso aqui é um tipo, né, NumPy ND Array, ó, né? Então, eu fiz esse exemplo só para vocês visualizarem, né, como é que eu vejo o tipo, vocês relembrarem aí, mas realmente é um array, ó. Poderia ser assim também, tá vendo, ó? Print, né, isso aqui, tá? Né? Mas só o array, ó, ele já mostra o que eu quero saber, tá?
É isso que é assim que a gente vai trabalhar no Jupyter, né? Sem precisar, ou quase nunca precisar, executar o print para ver os resultados, tá? Então, vamos terminar por aqui, né? Porque aí já deu a hora e teria mais um pouquinho de coisas mais complexas para explicar, mas já deu para entender como é que vai ser a dinâmica, né? A gente vai usar o Jupyter, né? E vai ficar fazendo os exemplos, né? Para a gente entender como é que funcionam as funções do NumPy, como é que eu transformo as coisas em objetos NumPy, etc. Tá bom? Eu vou pedir para vocês para tirar um print da gente aqui para mandar para a escola. Alguma dúvida, pessoal? Eu nem passei perfume para foto. Tivesse avisado antes. Vai precisar ainda não. Então, vamos lá. Vou tirar o primeiro print aqui. Pegar o meu melhor ângulo aí, Marcelo, por favor. Deixa eu tirar aqui a segunda tela. Opa, isso aqui não deu certo, não. Pronto, pessoal, tudo certo. Amanhã a gente continua de onde paramos, tá? E obrigado ali pela atenção de vocês. Valeu, obrigado, Obrigado, Marcelo. Marcelo. Valeu, cara. Valeu, obrigadão.